Todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui estamos para mais uma lição da Escola Sabatina, desta vez a lição número 6. Queremos orar ao nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, da Tua bênção, em busca da Tua santidade, Pai. Tu és santo e nós queremos ser santos. Pai querido, escreve na nossa testa, na nossa fronte, santidade ao Senhor. E derrama sobre nós o Espírito Santo para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós através do livro de Jó. Abençoa todos os nossos queridos irmãos ao redor do mundo que estão também dedicando tempo para o estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, a lição número 6, maldição sem causa. A ênfase principal desta lição deveria ser solidariedade e compaixão. Exatamente o que faltou na vida de Elifaz, o que faltou no diálogo que Elifaz teve com Jó, é o que nós cristãos deveremos ter. Deveremos aprender com os erros dos outros. Não imitar os erros dos outros, mas aprender com os erros dos outros. Solidariedade e compaixão. Isto fala muito mais alto do que qualquer teologia sofisticada. O importante não é a teologia, o importante é a misericórdia, é a bondade, é a compreensão, é a empatia, se colocar no lugar do outro. Mesmo que nada faça sentido, vamos usar de misericórdia. Mesmo que não entendamos os porquês de tudo o que está acontecendo, como foi no caso de Jó, usemos de misericórdia. Os amigos de Jó, a Bíblia diz que depois de 7 dias de silêncio, eles permaneceram ao lado de Jó, contemplando-o por 7 dias em silêncio. Isto foi maravilhoso, porque diante do sofrimento humano, a melhor coisa é você fazer silêncio, chorar com os que choram. Realmente não existem palavras para confortar, não existem palavras, falta no nosso vocabulário a palavra que venha confortar um coração triste numa hora tão difícil como Jó estava enfrentando. Mas queridos, embora os amigos tenham começado muito bem com 7 dias de silêncio, depois quando Elifaz começou a falar, ele se atrapalhou todo, porque ele estava pensando mais na defesa do caráter de Deus do que no consolo que deveria dar a um homem que estava sendo atribulado, estava triste, estava enfermo e estava sofrendo. Procuravam os amigos de Jó encontrar sentido em tudo o que estava acontecendo para Jó. Olhando para Jó, eles ficavam filosofando. Por que ele está passando por isso? O que é que ele fez de mal? Alguma coisa de ruim ele deve ter feito? E ficaram então filosofando e investigando, quando na realidade nada fazia sentido, porque eles não sabiam o que estava se passando nos bastidores. Jó também não sabia. E a melhor coisa, com sentido ou sem sentido, use, meu irmão, use de misericórdia, de bondade, de compaixão, de solidariedade. Na parte de domingo, as grandes questões da vida, as questões mais difíceis da vida, não tem a ver com teologia, não tem a ver com filosofia, não tem a ver com ciência, ou com física, ou com química, não. As questões mais difíceis da vida têm a ver sim com o sofrimento humano, a fé, a vida, a morte, a experiência humana aqui nesse planeta onde nós vivemos. O livro de Jó também nos revela a íntima relação entre o mundo sobrenatural, o mundo de Deus e dos anjos, e o mundo natural, que é a terra e os que nela habitam. No livro de Jó, as cortinas se abrem e nós conseguimos enxergar o invisível, aquilo que aqueles que não estudam a Bíblia não conseguem entender, nem mesmo se apercebem de que este mundo exista, o mundo invisível, o mundo sobrenatural. No livro de Jó,
o primeiro livro da Bíblia que foi escrito, que as cortinas se abriram e nós começamos a enxergar o mundo sobrenatural, o mundo superior, onde Deus habita e o que passa por trás dos bastidores. Após os 2 primeiros capítulos, grande parte do livro de Jó consiste no que nós chamamos de televisão de conversa ou bate-papo, ou seja, apenas diálogos. Nesse caso, o diálogo foi entre Jó e os seus 3 amigos. E com eles estavam as questões difíceis da vida: teologia, sofrimento, filosofia, fé, vida e morte. E por que não discutir, considerando tudo o que havia acontecido com Jó? É muito fácil ficar preso às coisas comuns da vida, aos afazeres do cotidiano, e esquecer quais são as grandes e importantes questões da vida. Eu convido você para que leia comigo o que está em Salmo 119. Vamos ler o Salmo 119. Abra a sua Bíblia, você que tem a Bíblia aí. Vamos abrir em Salmo 119. Esta é a primeira pergunta, este é o primeiro texto que temos aqui na lição de domingo. Salmo 119, e vamos ler então os versos 65 a 72. Versos 65 a 72. Aqui lemos: Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois crio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a tua lei, a lei da tua boca, do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Como disse o salmista, ele foi afligido, mas isto foi bom para ele. Ele entendeu as razões da aflição, as razões pelas provações pelas quais ele estava passando. Mas nem sempre nós entendemos. Poucas pessoas dão graças a Deus pelas aflições. Poucas pessoas entendem as intenções divinas quando permite que sejamos assolados e soframos. O salmista foi capaz de enxergar o bem proveniente dos sofrimentos que o afligiram. Às vezes os sofrimentos podem ser bênçãos disfarçadas, no sentido de que nos conduzem de volta ao Senhor ou nos aproximam dele pela primeira vez. Quem nunca ouviu histórias de pessoas cuja vida entrou em crise e somente então puderam voltar para os braços de Deus ou finalmente se renderam a Ele? Portanto, queridos, os sofrimentos existiram na vida do Santo Filho de Deus, Jesus. Os sofrimentos existiram na vida de todos os filhos de Deus ao longo dos séculos, e você e eu também estamos matriculados na escola das aflições, porque as aflições são as obreiras de Deus, que nos purificam o caráter e nos tornam mais puros do que o ouro de Ofir, para que o caráter de Jesus brilhe em você e brilhe em mim. Na parte de segunda-feira, já pereceu algum inocente? Essa é uma pergunta que ele faz. Ele iniciou bem, fazendo silêncio por 7 dias, mas depois ele também agiu bem quando começou a elogiar Jó e a sua vida, mas depois do elogio ele começou a falar tolices, não inverdades. Ele falava a verdade sobre o caráter de Deus, mas ele falou coisas que magoaram o coração de Jó. Ele demonstrou insensibilidade, ele estava na teologia certa, mas na hora errada, usando palavras que não deveriam ser ditas. Os amigos de Jó
se sentaram em silêncio e não disseram uma única palavra. Afinal, o que você pode dizer para alguém naquela situação em que Jó estava? No entanto, assim que Jó falou pela primeira vez, externando suas queixas, aqueles homens tiveram muito o que dizer. Depois que Jó abriu a boca e falou, e chorou, e lamentou, veio como que uma metralhadora da parte de Elifaz contra Jó. Talvez a fala de Elifaz pudesse ser um bom começo para um livro sobre aconselhamento aos enlutados. Elifaz nos ensina como não fazer com os enlutados. Como não fazer com aqueles que estão sofrendo. O capítulo inicial poderia ser intitulado O que não dizer para um enlutado. Embora aqueles homens tivessem se compadecido de Jó inicialmente, essa compaixão tinha limite. É difícil imaginar que alguém chegue até um sofredor e diga assim: você deve ter merecido isso que está sofrendo, pois Deus é justo, e somente os perversos sofrem desse jeito. Então você deve ser um perverso. Você deve ter algum pecado escondido, um pecado oculto. Essa é uma maneira de pensar acusadora. Mas, queridos, nosso exemplo deve ser aquele de Jesus. Eu convido você para ver o que Jesus, na profecia, é uma profecia messiânica, mostrando como é que Jesus agiria e como é que nós deveremos agir. Eu convido você para ler Isaías, capítulo 42. Vamos ler Isaías, capítulo 42, e os versos 1 a 3. Isaías 42 e os versos 1 até o verso 3. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Está falando de Jesus, é uma profecia messiânica, feita cerca de quase 700 anos antes de Cristo nascer. E agora vejam o verso 2. Isaías 42, verso 2. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. A profecia está dizendo que Jesus Cristo seria misericordioso. Ele não pisaria na cana quebrada. Ele levantaria a cana quebrada. Quando alguém está quebrado, quando alguém está caído, ele precisa ser levantado. Ele precisa ser ajudado. Alguém disse que depois que o tronco está caído no chão, todo mundo sobe em cima. Queridos, quando alguém está caído, é necessário levantá-lo. Estender a mão. Não estender o dedo, estender a mão. Quem estende o dedo faz o trabalho de Satanás. Quem estende a mão faz a obra de Jesus, que não pisou a cana quebrada, mas levantou-a, socorreu-a. Jesus é o nosso exemplo. Na parte de terça-feira, um homem e o seu Criador. Com suas primeiras palavras, Elifaz jamais ganharia um prêmio por tato e solidariedade, porque ele não teve tato, não teve solidariedade. Basicamente, Elifaz estava dizendo que era fácil para Jó ser uma luz e um conforto com as outras pessoas quando as coisas lhe iam bem. Mas depois que o mal lhe havia ocorrido, ele estava perturbado. Porém, ele não deveria estar. Afinal de contas, esse era o raciocínio de Elifaz. Deus é justo e, portanto, o mal nos sobrevém quando é merecido. Imaginem só, Jó todo em chagas, todo em feridas, desde a cabeça até os pés, perdeu os filhos, perdeu todos os bens, precisando de um conforto, e Elifaz vem dizer para ele que Deus é justo. Ele falou uma verdade na hora errada, e que o que Jó estava passando, ele deveria merecer aquilo, porque ele deveria ter feito algo muito mal. Eu convido você para ler Jó capítulo 4, abra sua Bíblia em Jó capítulo 4 e o verso 12 em diante. Jó capítulo 4 e os versos 12 em diante.
A Bíblia chama Elifaz de o temanita. Tudo indica que ele fosse de Temã. Temã era uma região localizada em Edom. Edom era a região que pertencia aos descendentes de Esaú. Portanto, Temã provavelmente fosse um edomita, um descendente de Esaú. E aqui no capítulo 4, verso 12 em diante, nós lemos as palavras de Elifaz, do verso 12 ao verso 21. Uma palavra que se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Elifaz dá a entender que ele teve uma visão, um sonho, onde Deus se revelou a ele. Sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confie, nos seus anjos encontra loucura. Quanto menos naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. As palavras de Elifaz não trouxeram nenhum conforto. Aqueles homens, amigos de Jó, entendiam a natureza e entendiam o caráter do verdadeiro Deus. Tinham conhecimento do verdadeiro Deus, mesmo antes de existir a nação de Israel. Por isso, fortalece em mim a convicção de que Jó era um contemporâneo, provavelmente, do tempo de Abraão, porque Uz era filho de Milca com Naor. Naor era irmão de Abraão. Portanto, Uz era da linhagem da família de Abraão, filho de Naor. Provavelmente Jó viveu naquela localidade. A localização de Uz provavelmente seja a Arábia Saudita. Então, queridos, aqueles homens tinham conhecimento do Deus verdadeiro. O livro de Jó nos revela que, de fato, outras pessoas, além dos patriarcas e além dos israelitas, tinham algum conhecimento do Senhor Deus. Assim como Melquisedeque aparece na Bíblia, assim como Jetro, o sogro de Moisés, pessoas que não pertenciam diretamente à nação de Israel, tinham conhecimento do verdadeiro Deus. Vemos Elifaz tentando defender o caráter de Deus. Ele estava correto em defender o caráter de Deus, mas tem hora para isso. Quando os enlutados estão sofrendo e chorando e gemendo de dor, a coisa mais certa é chorar com os que choram. A coisa mais correta é estender a mão e consolar, e não dar sermão. Sermão tem hora, mas não é na hora do sofrimento dos enlutados. O que Elifaz tinha ouvido em suas visões noturnas era uma teologia muito sólida e concreta, correta, e em muitos aspectos. Nós, seres humanos, somos barro, somos transitórios e podemos ser tão facilmente esmagados como a traça. Ansioso por defender Deus, Elifaz começou a dar um sermão em Jó, mais do que alguma sabedoria coletiva que ele acreditava ter sobre Deus. Elifaz tinha algo mais, uma espécie de revelação sobrenatural que apoiava a sua posição. O único problema de Elifaz é que a posição que ele tomou estava equivocada. Ele somente aumentou o sofrimento de Jó, colocou sal na ferida que já estava doendo. Nós, como filhos de Deus, a exemplo de Jesus, deveremos não pisar nos que estão caídos, mas levantar a cana quebrada. Na parte de quarta-feira, o louco lançando raízes. Jó capítulo 5, aqui ele acerta e ele erra. Vamos ler aqui em Jó capítulo 5, vamos ver aqui os erros e os acertos do nosso querido amigo Elifaz. No verso 7, nós lemos: mas o homem nasce para o trabalho,
Tudo bem. Elifaz tem um conceito correto. Nós nascemos para o trabalho. No verso 9, ele faz coisas, falando de Deus, ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Realmente Deus é o Criador. Ele faz coisas que vão além da imaginação humana. Ele faz de um forte senso, uma forte crença de que Deus é o Criador dos céus e da terra. E o verso 10, ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos. E o verso 13, ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. Interessante que esse texto aqui, de Jó capítulo 5, verso 13, ele é repetido pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 19. Interessante que Paulo repete exatamente o que Elifaz mencionou. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 19. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 19. Aqui lemos. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Paulo tirou esse texto lá da fala de Elifaz, em Jó, capítulo 5 e o verso 13. E no verso 17 de Jó, capítulo 5, nós lemos, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Ele estava certo no que ele estava falando. Mas você acha que foi prudente para um homem que estava chorando, gemendo de dor, e ele falar para Jó, você aceite o castigo de Deus, você aceite isto porque Deus é justo, você será bem-aventurado? Queridos, palavras que não precisavam ser ditas. E o verso 18, ele faz disso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Queridos, no verso 19, tem um texto que quando eu, em angústia, quando um tempo na minha vida, quando eu estava sofrendo e chorei muito durante a noite, eu abri a Bíblia buscando um conforto, e abri, e Deus me deu esse texto que está aqui em Jó capítulo 5 e o verso 19. Vou ler. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Quando eu li esse texto, eu fui confortado por Deus, porque em 6 angústias ele me livrou, e a 7ª não me tocaria. No verso 26 diz, na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Queridos, aqui nós temos os textos da lição de quarta-feira. Aqui menciona no capítulo 34, verso 6 de Salmos, fala que o Senhor salva o pobre. O Senhor olha para os pobres, os necessitados e os sofredores. Em Hebreus capítulo 12, verso 5, é repetido mais ou menos o que Elifaz falou no capítulo 5 de Jó, que nós deveremos aceitar a correção do Senhor. E também em Oséias capítulo 6 e o verso 1, fala mais ou menos o que Jó capítulo 5, verso 18 falou, que Deus faz a ferida e Ele mesmo a cura. Em Salmos 33, verso 19, fala que o Senhor nos livra da morte e nos conserva vivos na hora da fome. Portanto, repetimos, Elifaz estava correto em muitas coisas, mas ele falou na hora errada. Ele precisava não sermonear, mas usar de compaixão. Nós somos muito esquecidos do que significa compaixão. O que significa chorar com os que choram? Sofrer com os que sofrem. Na parte de quinta-feira, julgamento precipitado de Elifaz. Podemos muitas vezes cometer o mesmo erro de Elifaz e julgar as outras pessoas. Eu me lembro uma vez, quando eu estava trabalhando como pastor na igreja do Portão, em Curitiba, veio um pastor
fazer um sermão sobre mordomia, o assunto era mordomia, dízimo e tudo mais relacionado à mordomia. Acontece que quando nós chegamos para trabalhar na Igreja do Portão, no primeiro sábado, eu tive um acidente de carro. Tinha um Fiat zerinho, e à noite do primeiro sábado, quando eu assumi a Igreja do Portão, eu tive um acidente, o carro ficou bastante danificado. Então nós colocamos o carro para ser consertado, ficou um mês no conserto. Dali 30 dias eu peguei o carro de volta numa sexta-feira. E no sábado seguinte que eu peguei o carro, novamente tive um acidente. Foram 2 acidentes, no mesmo mês praticamente. Queridos, e a igreja toda estava sabendo disso, quando o pastor no sermão sobre mordomia começou a falar que muitas vezes as pessoas que não são fiéis são punidas por Deus e as coisas começam a dar tudo errado na vida delas, porque existe algum pecado, alguma infidelidade. Quando ele estava pregando isso, ele se lembrou do meu caso. Que eu, o pastor da igreja, tinha tido 2 acidentes naquele mês. Então ele se deu conta e então ele disse, isto que eu estou falando não se aplica ao pastor Samuel. Aí todo mundo riu, mas ele já tinha falado. Queridos, este pastor seguiu a mesma linha de Elifaz. E nós deveremos ser prudentes e pedir a Deus que nos livre de adotar esta linha de acusação. Acusar de que se coisas más nos acontecem é porque Deus está triste conosco. Se coisas erradas e ruins estão acontecendo para nós é porque estamos sendo infiéis ou estamos roubando a Deus. Não podemos seguir esta linha, porque esta foi a linha de Elifaz. Se bem que geralmente a Bíblia diz que nós colhemos o que plantamos, mas isto não é para ser dito para uma pessoa que recém foi afetada por um câncer, ou porque foi vítima de um assalto, ou porque a casa dele pegou fogo. Nós não devemos chegar para essa pessoa e falar, olha, a gente colhe aquilo que semeou. Não é esta a orientação de Jesus Cristo. Quem já está caído no chão, quem já está chorando e sofrendo, não é para alguém vir e pisar em cima, e sim para levantar a cana quebrada e não pisar em cima dela. Muito do que ele disse a Jó estava correto. Isso é, ele fez muitas colocações válidas que foram expressas na Bíblia posteriormente. Contudo, havia algo muito errado nas palavras de Elifaz para Jó. O problema foi o contexto, pois as verdades que ele estava expressando não se aplicavam àquela situação. A lição da Escola Sabatina dá um exemplo. Eu quero ler para vocês o exemplo que a lição está dando. Imaginem que você vá ler para a pessoa as palavras que Ellen White escreveu no livro Educação. Se você for ler para uma pessoa o que Ellen White escreveu no livro Educação, página 146, se você for escrever isso, ou falar isso para uma pessoa, ler isso para uma pessoa que está sofrendo, que perdeu um ente querido, perdeu um filho, ou perdeu uma filha, ou perdeu a família toda num acidente, imagine se você vai ler isso que foi escrito por Deus através da sua serva, mas certamente não deveria ser lido para uma pessoa que está chorando a perda da família que faleceu. Vou ler aqui na página 146. Aqui diz: em grande parte, as experiências da vida são o fruto de nossos próprios pensamentos e ações. Imagine você falando isso para uma pessoa enlutada. A maldição sem causa não virá. Provérbios 26, 2. Isso significa, você está sofrendo porque você merece. Dizei aos justos que bem lhes irá. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa de suas mãos se lhe dará. Isaías 3, versos 10 e 11. Você está percebendo? Nós podemos estar lendo a Bíblia, estamos lendo textos do Espírito de profecia para uma pessoa, mas na hora errada. E ainda diz mais: cada ação, terrível é esta verdade, profundamente deve ela ser gravada em nosso espírito. Cada ação se reflete sobre aquele que a pratica. Jamais um ser humano pode deixar de reconhecer nos males que lhe infelicitam
a vida, os frutos daquilo que ele próprio semeou. Imagine só se você vai ler isso para uma pessoa enlutada, ou para uma pessoa que tem câncer, ou uma pessoa sofredora. Foi exatamente isso que Elifaz fez. Elifaz falou verdades, mas na hora errada e para a pessoa errada. Queridos, a lição desta semana está nos dando uma lição da nossa necessidade de solidariedade e de compaixão, não de sermão, não de acusação, não de estender o dedo, mas de estender a mão e levantar aquele que está caído. Contudo, você poderia imaginar, diz a lição, um santo bem intencionado indo até alguém numa situação como a de Jó e lendo para essa pessoa as afirmações de Ellen White, do livro Educação, página 146? Agora, no livro Ciência do Bom Viver, página 163, a mesma escritora, inspirada por Deus, escreveu: muitos pensam que estão representando a justiça de Deus, enquanto deixam inteiramente de lhe representar a ternura e o grande amor. É a mesma autora, Ciência do Bom Viver, página 163. Muitos pensam que estão representando Deus, quando não estão representando Deus. Estão mal representando Deus e o seu caráter. Porque deixam inteiramente de lhe representar a ternura e o grande amor. Muitas vezes aqueles a quem eles tratam com severidade e rispidez se acham pressionados pela tentação. Satanás está lutando com essas pessoas e as palavras ásperas, destituídas de compaixão, desanimam-nas, fazendo-as cair presa do poder do tentador. Eu gostaria de ler para vocês mais alguns textos deste livro maravilhoso, Ciência do Bom Viver. Estou lendo aqui na página 164, diz aqui: necessitamos mais da simpatia natural de Cristo. Não somente simpatia pelos que se nos apresentam irrepreensíveis, mas simpatia pelas pobres almas sofredoras. Ellen White, através de Deus, do Espírito Santo, está falando: precisamos da simpatia natural de Cristo, não só pelos irrepreensíveis, mas pelas pobres almas sofredoras, como era o caso de Jó. Almas em luta que são muitas vezes achadas em falta, pecando e se arrependendo, sendo tentadas e vencidas de desânimo. Eram rejeitados os publicanos e pecadores, os desprezados pelos povos que Cristo chamava, e por sua amorável bondade os compelia a aproximar-se dele. A classe que Jesus nunca favorecia era daqueles que ficavam à parte na própria estima e olhavam os outros de alto para baixo. Saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar, ordena-nos Cristo, para que a minha casa se encha. E ainda diz na página 165 do Ciência do Bom Viver: mesmo aqueles que haviam caído mais baixo, ele, Jesus, tratava com respeito. Era para Cristo uma contínua dor o contato com a inimizade, a depravação e a impureza. Nunca, porém, soltou ele uma expressão que mostrasse estarem as suas sensibilidades chocadas ou ofendidos os seus apurados gostos, fossem quais fossem os maus hábitos, os fortes preconceitos ou as dominantes paixões das criaturas humanas. Jesus as encarava todas com piedosa ternura, compaixão. É isso que Jesus nos ensina, não sermão, não estender o dedo. Ao partilharmos do seu Espírito, olharemos todos os homens como irmãos, com idênticas tentações, caindo muitas vezes e lutando por se erguer novamente, combatendo com o desânimo e as dificuldades, sedentos de simpatia e de auxílio. É sempre humilhante ver, página 166 agora, é sempre humilhante ver seus próprios erros apontados. No caso de Jó, ele não tinha culpa nenhuma de tudo o que estava acontecendo. Se ele tivesse culpa de tudo o que estava acontecendo, mesmo assim seria humilhante.
Mesmo assim, Elifaz estaria totalmente errado ao acusar Jó, mesmo que ele fosse culpado. Mas pior ainda, ele não era culpado. Nenhum dos amigos de Jó e nem o próprio Jó sabia o que estava acontecendo. É sempre humilhante ver seus próprios erros apontados. Ninguém deveria tornar a prova mais amarga por desnecessárias censuras. Colocar sal na ferida? Por quê? Se você pode colocar um lenitivo, se você pode curar, ninguém já foi conquistado por meio de repreensão. Ninguém jamais foi conquistado por meio de repreensão. Mas muitos têm sido assim alienados, sendo levados a endurecer o coração contra as convicções. Um espírito brando, vejam aqui o conselho, um espírito brando, uma maneira suave, cativante, pode salvar o desviado e encobrir uma multidão de pecados. Estão percebendo o conselho que Jesus está nos dando no livro Ciência do Bom Viver? Ainda na página 168. Devemos esforçar-nos por compreender as fraquezas dos outros. Não tentar descobrir as razões das fraquezas. Não procurar descobrir as razões do sofrimento, mas consolar. Chorar com os que choram. Oh, não deixeis escapar nenhuma palavra que vá causar dor mais profunda ainda. A alma cansada de uma vida de pecado, mas não sabendo onde encontrar alívio, apresentai o compassivo Salvador. Tomai-a pela mão, erguei-a. Olha que bonito. Ciência do Bom Viver, página 168. Falando da alma caída, da cana quebrada. Tomai-a pela mão, erguei-a. Dirigi-lhe palavras de animação e esperança. Ajudai-a a segurar a mão de Jesus. Olha só, queridos, isso me conforta, porque esse é o meu Deus, esse é o meu Jesus. Essa é a lição que Jesus quer que você e eu aprendamos. Que ainda que você e eu sejamos culpados, sim, ainda que sejamos culpados, Ele não vai nos acusar, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos levantar. Queridos, esse é o Jesus. É o Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos, eu quero deixar para vocês o exemplo deste Jesus, que chorou quando viu Lázaro morto e todos chorando. Ele também chorou. Ele tem sentimentos. Ele tem compaixão. Ele, quando via a multidão, ele era movido de compaixão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mesmo que você caia, mesmo que você volte a pecar o pecado que já confessou 2, 3 vezes e pecou novamente. Lembre-se, quando você se aproximar dele em confissão, em arrependimento, ele se aproximará de você com misericórdia e perdão. Que você e eu sejamos aquela mão estendida para levantar aquele que está caído. Em nome de Jesus, eu peço esta bênção para você e para mim. Amém? Deus te abençoe.